Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Ezequiel 37 e deixar aberta, porque nós vamos ler bastante essa passagem hoje. E aí os irmãos que eu entreguei o papelzinho, você já seleciona essa lição, essa leitura e deixa aí marcadinha. Quando eu pedir para você, você levanta e lê, tá? O Rejane, ó. O Rejane, marido da Rejane, vai ajudar vocês com o microfone. O Ramon. O Eudes chama ela de Ramona e eu estou chamando ele de O Rejane agora. Glória a Deus. A nossa lição hoje é a lição 10. Nós vamos falar sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. João, eu não peguei o negocinho, né, de mudar? Tá onde? Ah, tá. Fazer igual a Dona Tília. Como é que a Dona Tília chama as coisas, que ela não sabe o nome? A pindoca. Dona Tília é demais. Então, nossa lição de hoje é a restauração nacional e espiritual de Israel. Nós estamos falando hoje aqui do país de Israel mesmo, né? Então, vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe. Eu quero que vocês acompanhem aqui, ó, comigo, tá bom? Irmãos, vamos combinar assim, eu leio um versículo e vocês leem o seguinte, para a gente poder lermos juntos, compreendermos melhor, porque quando a gente lê cada um na nossa Bíblia, são muitas versões diferentes, né? Então, vamos lá. Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E ele me disse, profetiza em espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu.
Aleluia. Pai, aqui está a tua palavra. E nós precisamos, Pai, que o Senhor fale através da tua palavra. Deus, que o Senhor abra a tua boca mais uma vez e fale ao nosso coração. Pai, nós te apresentamos o nosso coração nessa manhã como uma terra fértil, onde o Senhor pode colocar a boa semente, Pai. Ó Deus, e que ela venha germinar e gerar os frutos que o Senhor deseja, para a honra e glória do teu nome. Esteja conosco, Pai, te oferecemos a nossa vida. Queremos ser ministrados por ti nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É uma lição muito interessante, irmãos, e eu confesso para vocês que quando eu me deparei com esse texto aqui de Ezequiel 37, eu fiquei assim muito emocionada. Esse texto fala comigo de uma maneira muito especial. Sabe aquele texto da Bíblia assim que você não consegue ler e não se emocionar? É esse. Muitas vezes, quando eu me deparo com esse texto, meu coração dispara assim, meu emocional é movido ali na hora e minhas emoções entram em polvorosa. Eu tive uma experiência com Deus acerca desse texto, porque Deus me deu um sonho em que eu era o profeta Ezequiel. Igual, irmãos, igual, eu ali vendo o vale de ossos secos e Deus falava comigo, me mandava profetizar. E assim, foi muito, muito forte, muito impactante. Então é impossível olhar nesse texto e não reviver as emoções daquele sonho que eu tive. Agora eu convido você a se imaginar nesse cenário. Como se você estivesse lá no lugar do profeta Ezequiel, vendo aquele vale repleto de ossos secos e Deus falando com você. Foi uma visão espantosa para Ezequiel. Para mim também foi, que até hoje mexe muito comigo quando eu me deparo com esse texto. Então procure se imaginar lá, e Deus falando com você, e Deus mandando você ir profetizar. Imagine os ossos, e imagine o acontecimento quando Deus manda ele liberar a palavra, e quando fala houve um ruído. Imagine isso na sua cabeça, à medida que a gente for ministrando, como se você estivesse lá vendo um filme assim na sua frente. Com certeza, nunca mais esse texto vai ser o mesmo para você. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá para a nossa introdução. Nosso textuário primeiro, né? Eu estou querendo pular aqui as etapas. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 26. E a nossa verdade prática está... A chamada divina restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. E aqui, irmãos, não está se falando apenas de Israel, né? Embora nós estejamos falando do país de Israel hoje, a nossa verdade prática se aplica a qualquer um que se arrepender e se voltar para o Senhor. A chamada divina restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Quando o Senhor entra na nossa vida e nós ouvimos a voz do Senhor, entendemos que somos pecadores, que precisamos de Deus e nos voltamos para Ele, então Deus começa uma obra de restauração na nossa vida. A exemplo de Israel, Ele começa a colocar todas as coisas no lugar, inclusive socialmente, né? Deus vai nos dar uma nova posição na sociedade. Amém. É por isso que aquele que antes era mendigo deixa de ser mendigo, o que era drogado deixa de ser drogado, o que era alcoólatra deixa de ser alcoólatra, agora vai talvez trabalhar numa casa de recuperação, vai ajudar pessoas. Então Deus muda a nossa vida, muda a nossa posição na sociedade. Vamos para o próximo. Objetivos da nossa lição: apresentar o significado da visão do Vale dos Ossos Secos, explicar a dispersão dos judeus entre as nações, constatar o milagre do século XX. Eu tinha feito outros slides, mas aí o meu pendrive não abriu aqui, não sei porquê. E eu queria explicar duas palavras para vocês que nós vamos usar bastante hoje, que é dispersão e diáspora. Eu tinha feito o slide, mas não
não teve como. E aí, como ele não abriu, eu tive que fazer esses aqui correndo ali no gabinete pastoral e deu para sair esse. Mas vamos lá, o que quer dizer dispersão quando se fala do povo judeu? Porque se você for olhar num dicionário comum, né, é só espalhar, né? Mas a dispersão do povo judeu quer dizer a saída deles do país de Israel e para outros lugares. Eles foram espalhados pelo mundo. E a diáspora, praticamente a mesma coisa. Foi a saída deles forçada do país de Israel para outros países. E isso aconteceu quando o país de Israel foi invadido pelos seus inimigos, né? As cidades destruídas, e eles foram levados cativos, escravos. E os que não foram levados cativos e escravos, a terra ficou tão destruída que não tinha como morar lá. Então, eles foram morar em outros lugares, se espalharam pelo mundo inteiro. Então, essa foi a diáspora do povo judeu. Significados muito parecidos. Então, nós vamos falar isso várias vezes, dispersão e diáspora. A lição de hoje é palavra-chave restauração, tanto do país de Israel, como na vida de qualquer um de nós. A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Deus vai fazer essa restauração em 2 etapas, né? Já fez a restauração nacional, como nós vamos ver na lição, e fará a restauração espiritual. A visão do Vale de Ossos mostra que Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional. Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política, mas também espiritual. Sobre o significado dos ossos secos. Será que eu pulei um? O significado. Os ossos secos. Essa visão é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, quando eles foram espalhados, né? Seguida pela restauração espiritual. Irmãos, primeiro, Israel, nós vamos ver aqui mais para frente, duas diásporas, 2 dispersões. Uma, quando eles foram atacados pela Babilônia, primeiro pelos assírios, depois pela Babilônia. Essas 2 vezes vai fazer a primeira diáspora, a primeira dispersão. E a segunda dispersão acontece depois de Jesus, 70 anos depois de Jesus. E depois de Jesus, 70 anos depois da vinda de Jesus, a dispersão deles durou, sabe quanto tempo? 18 séculos, 1.800 anos. As outras foram menores, né? Foram pouco tempo, mas essa segunda foi a maior. Então, nós vamos ver mais para frente que Israel já passou por uma restauração nacional e mais para frente vai acontecer a restauração espiritual deles. João, por que será que está acontecendo isso? É para cá? Porque eu estou apertando para o telão, talvez é isso. Ezequiel foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale de ossos secos, como nós já lemos, né? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Agora você imagina, né? Você nessa situação, no meio de um vale de ossos secos, e Deus mandou você andar ao redor dos ossos. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. O que isso quer dizer? Que as pessoas tinham morrido há muito tempo, tanto tempo que a carne tinha apodrecido, tinha já secado totalmente, não havia mais vestígio de carne nenhuma, né, de pele, nada, só havia os ossos. E os ossos não estavam frescos, assim, com aquele restinho de carne, não. O osso estava seco, muito seco, quer dizer, já tinha morrido há muito, muito tempo.
há tanto tempo que teve tempo do rosto secar e ficar sequíssimo. Ou seja, é uma morte antiga, uma morte há muito tempo. O que isso queria dizer? Para o povo de Israel tem um significado, como nós vamos ver mais na frente. Quer dizer, era impossível um morto reviver? Já é impossível um morto reviver, né? Agora você imagina um morto que morreu há muito, muito, muito tempo, que a carne desapareceu e está lá só o osso muito, muito seco. É mais difícil ainda, não é? É isso. Essa visão é uma profecia que anuncia, nós já vimos isso aqui, né? Tá. Em Ezequiel 37, dos versículos 11 e 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. Estes ossos são toda a casa de Israel. É porque Israel, nessa época, eles tinham passado havia acontecido primeiro a diáspora, né, a levada deles para a Síria. E isso acontece, mais na frente eu vou pedir o versículo. Deixa eu ver aqui se já fala. Mais na frente a gente vai ver. Eles foram levados para a Síria primeiramente, depois para a Babilônia. E aí, Israel, lá onde eles estavam cativos, eles começaram a falar: nós somos como mortos que morreram há muito tempo e que agora já estão secos, os ossos estão secos, então não há mais esperança para nós, nós somos cortados. Nós fomos destruídos a tal ponto, e a nossa destruição é tão definitiva, que não tem como voltar atrás. Eles diziam isso. A nossa impossibilidade é absoluta. E o que eu acho interessante no Senhor é que o Senhor usa a nossa linguagem para falar conosco. Porque Ele quer se fazer entender. Então, Ele usou aquilo que Israel estava falando, lá nos países onde Ele estava. Israel falava isso, olha aqui, ó. Os nossos ossos secaram, significa ruína definitiva. E ele diz: esses ossos são toda a casa de Israel. Então, por que Deus escolheu dar para o profeta justamente uma visão de um vale de ossos secos? Porque Israel falava isso. Israel falava: nós somos como mortos que morreram há muito tempo, nossos ossos estão secos, estão sequíssimos, a nossa ruína é definitiva. Então, Deus usou um provérbio, algo que eles falavam lá onde eles estavam, dispersos, né, em outros países, falando da destruição deles. Trouxe uma visão dentro disso para o profeta Ezequiel. E mandou Ezequiel falar com eles. Por quê? Porque dentro dessa visão tinha uma promessa de restauração. E Deus queria que nos séculos, nos anos que viessem a seguir, eles se lembrassem de que Deus tinha feito uma promessa para eles, e isso trouxesse consolo, trouxesse esperança de restauração, de voltar novamente para um país, e não somente voltar para a sua terra, mas voltar para um país que seria de fato um país no mundo. Porque até então Israel era um povo que tinha uma cultura, que tinha uma língua, mas que não tinha uma terra que era sua, não tinha um lugar que era seu, não era reconhecido pelo restante do mundo como um país, porque ele não tinha sido feito um país ainda. Era um povo sem lugar, espalhado no mundo inteiro. Então Deus disse para vocês, para eles, vocês são como esses ossos secos, mas eu vou restaurar vocês, e vou levar vocês de volta, e vocês vão saber que eu sou o Senhor. Por isso que ele fala isso na visão, né? É importante a gente entender esse contexto. Porque na cabeça deles, eles pensavam: somos um vale de ossos secos, sequíssimos, não tem solução para nós, estamos destruídos, a nossa destruição é definitiva. E aí Deus pega e dá uma visão para o profeta e fala para eles que eles são realmente como a casa de Israel é como esse vale de ossos secos, mas eu quero que eles saibam que eu posso fazer juntar tendão, carne, posso fazer cada osso se colar. Primeiro, a sequência da visão é o osso que cola no osso. Vamos falando junto comigo, gente. O osso que cola no osso, depois vem os tendões, depois vem a carne e depois vem a pele. São pessoas que foram formadas ali, mas elas continuavam deitadas, elas não estavam vivas ainda, né?
Então, essa primeira parte da visão, como nós vamos ver mais para frente, ela já se cumpriu. O discurso, o significado, né? O discurso não diz quando a visão foi entregue ao profeta Ezequiel, com base no versículo 11. Então, vamos ler lá o versículo 11. Será que eu entreguei para alguém? Mas vamos ler, a Bíblia está aberta. Ezequiel 37, 11, diz assim, ó. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Olha só a palavra deles, né? Então aqui ele está dizendo que, com base no versículo 11, podemos afirmar que essa visão aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém, do templo. Onde estava Ezequiel? Na Babilônia. E alguém chegou lá e deu a notícia para ele. Então vamos ver o primeiro versículo, Ezequiel 33, 21. Pode ler. João Gabriel, liga esse microfone aqui para nós. Oi. Isso, pode ler, Cássia. No 5º dia do 10º mês, do 12º ano, do primeiro grupo de Israel ter sido levado para o exílio na Babilônia, um homem que tinha escapado de Jerusalém me procurou e disse: a cidade foi destruída. Certo. Então aqui nós entendemos, né, que Ezequiel teve a visão logo após receber a notícia de que Jerusalém tinha sido destruída. Porque Jerusalém não foi destruída só de uma vez. Eles cercaram, pegaram um pouco de gente, levou para lá, depois continuou, ficou mais um tempo, depois eles foram lá e queimaram tudo, destruíram tudo, né? Então Ezequiel foi nessa primeira leva, e depois é que ele ficou sabendo que tinha sido destruído tudo. As promessas de Deus, a dispersão de Israel entre as nações. Será que agora foi certo? Sim. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Deus advertiu o seu povo, ainda nos dias de Moisés, da diáspora em caso de desobediência. Isso aqui nós vamos ler. Irmãos, agora vamos voltar. A gente está no livro do profeta Ezequiel, agora vamos voltar aos profetas. Todos, né? Anteriores, volta aí, vai voltando, rebobina a fita e vamos parar lá em Levítico. Mas, na verdade, as advertências de Deus começam em Êxodo, né? Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e vai indo. A Bíblia inteira, Deus vai advertindo. Quando você olha para um cenário desse de destruição, talvez você aí, meu irmão, que está me ouvindo agora, talvez você pensou assim no seu coração: por que que Deus fez isso com o seu povo? Deus não ama o seu povo? Por que que Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída dessa forma? Por que que Deus permitiu que os inimigos de Israel invadissem Judá, invadissem Israel e destruísse tudo, matasse o povo, velhos, crianças, mulheres, homens de todas as idades, queimasse a porta, as portas da cidade, derrubasse os muros, queimasse as casas, levasse o povo como escravo, e esse povo foi levado como escravo para servir em outros países? Por que que Deus fez isso com o seu povo? Deus é mau? Agora vocês me respondam, por que que Deus fez isso? Permitiu isso? Porque Israel desobedeceu. Aí nós vamos ler agora Levítico. Quem é que está com o... Pode ler Levítico, aqui, Ramon. Nós vamos ver por que olha as advertências de Deus, começando... Claro que a advertência não começou em Levítico, mas nós vamos ler lá. Já nos primeiros 5 livros já tinha as advertências, né? Vamos ler o que Deus disse aí em Levítico. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra
ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada, e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos, e a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Irmãos, e esse aviso, né, a gente nem pode chamar de ameaça, aviso. Por que Deus deu esse aviso tão severo, tão terrível? Deus falou assim para eles: se vocês me desobedecerem, se vocês me abandonarem, se vocês adorarem outros deuses, se vocês copiarem os costumes das outras nações, de adorarem os deuses, de sacrificarem seus filhos a esses deuses, né, se vocês copiarem os pecados desses povos, então eu farei isso com vocês. Muito antes, Deus veio avisando, e foi Levítico, Números, Deuteronômio, e todos os profetas. Se você for ler lá, Reis, irmãos, quando a gente lê o livro de Juízes, chega um ponto que você perde a paciência. Você já perdeu a paciência no livro de Juízes? Qual é a frase que mais acontece lá, que mais é repetida no livro de Juízes? Quem pode me dizer? É assim, ó. E depois disso voltou o povo a pecar contra Deus, o Senhor. Deus mandava um libertador, o libertador ia lá, né, era alguém usado por Deus, ia lá e derrotava os inimigos e tal, Israel ficava bem. Aí Israel voltava a pecar contra Deus, aí se levantava um outro inimigo. Irmãos, é isso o livro todinho de Juízes. Chega um ponto que você fala: mas esse povo não aprende não? É só isso? Eu ia chegar nesse ponto. A gente vai lá, né, e crucifica o povo, perde a paciência com eles, aí de repente a gente olha para nós mesmos. E você vê, Deus fala assim para você, às vezes o Espírito Santo fala para você no seu coração: filho, não faz isso. Aí você vai lá e faz. Aí você pede perdão. Aí daqui a pouco você fez de novo, pediu perdão. Daqui a pouco você fez de novo. Então, em que nós somos diferentes deles? Né? Eu vejo tanta gente discursando e falando que chegar lá no céu vai pegar Eva, vai bater em Eva. Até parece que lá no céu a gente vai querer bater em alguém, né, gente? Não vai, claro que não vai. Nosso coração vai estar transformado, não vai ter sentimento de vingança, de violência e nada. Mas aí a gente, eu vou pegar Eva, vou bater em Eva e tal. Aí a Eva decidiu pecar, né? Cometeu o pecado lá. E você? Quantas vezes você esteve entre a decisão de pecar e não pecar e você escolheu pecar? Então, em que você é diferente da Eva? Né? Se a Eva não tivesse pecado, se Adão não tivesse pecado, será que outros depois deles não teriam pecado também? Ou será que nós, né, um de nós não teria cometido o pecado original? Eu penso que alguém teria cometido. Mas vamos lá voltar para a nossa lição. Então Deus veio advertindo o seu povo, né, que aconteceria isso com eles, se eles desobedecessem, e o povo veio desobedecendo, veio teimando com Deus, veio adorando os ídolos, e Deus avisando, e Deus mandava um profeta, e mandava outro, Oséias, né, e tal, e Amós, e os outros que nós vimos lá, e avisando o povo, e o povo pecando. Irmãos, é igualzinho na nossa vida, na vida de muitos que a gente vê aí. Às vezes a pessoa cai no pecado, ou às vezes tem um pecado oculto, que só ela sabe, ninguém sabe. Sabe aquele pecado escondido, que só você que sabe?
e aí você continua pecando, ou o irmão que está em pecado, às vezes até um pecado aparente que as outras pessoas veem, e ele continua pecando, e tudo está indo bem. E aí o fulano pensa assim, por que eu preciso de me arrepender? Tudo está indo tudo bem? Deus parece que não está vendo, parece que Ele não vai fazer nada comigo, eu vou continuar. Está tudo bem, só que é assim, Deus te dá um tempo, mas vai chegar o tempo que Deus vai corrigir. Como aconteceu com Israel, Deus foi dando tempo, Deus foi dando oportunidade, né, para eles se arrependerem, para eles retornarem para o Senhor. E eles não voltaram, não aproveitaram as oportunidades. Chegou o tempo da correção. E quando a correção veio com juros, correção monetária, veio com tudo, irmãos. Veio com tudo. E foi terrível a destruição. Terrível, a tal ponto de Deus falar que as outras nações olhariam para eles e sentiriam horror. De tamanho que foi o castigo. E isso é um aviso para nós. Deus é longânimo, mas chega a hora que Deus nos corrige. E Ele faz isso porque Ele nos ama. Ixi, tem uma pessoa ali me avisando que eu tenho que correr, senão não vai dar. Então, essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos. Porque Deus, na visão dos ossos secos, né? Que Deus deu a visão para o profeta e falou, eles são como os ossos secos e tal, mas eu vou restaurar. Deus queria que o povo, ao longo da dispersão, ao longo do cativeiro nos outros lugares, né, dos tempos difíceis, se lembrasse dessa visão. Se lembrasse que Deus fez o osso se juntar, fez crescer o tendão, fez crescer a carne, fez crescer a pele. E que houve restauração. Deus queria que o povo lá no cativeiro se lembrasse dessa visão e tivesse esperança. Esperança de que Deus ia mudar. Então a visão vislumbra a restauração nacional e espiritual da nação de Israel. Então a restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Tá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor da Babilônia subordinou Jeoaquim, rei de Israel. Vamos ler só Daniel 1, versículo 1 e 2. Quem tiver pode ler, por favor. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Tá, Vitória, no versículo que você leu, aqui fala, ó, nesse versículo. Subordinou Jeoaquim, rei de quem? Rei de? Gente, fala com convicção, rei de? Judá. No próximo versículo que nós vamos ler, não vai falar Judá, vai falar outro povo. Ó. Alguém leia para mim 2 Reis 17, 23. Quem está com esse versículo? Até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Assíria, onde eles moraram até hoje. Até hoje. Certo, obrigada, irmão. Aqui fala que o rei de Judá foi levado para a Babilônia. No versículo que o irmão Samuel leu, fala que o povo de Israel foi levado para a Síria. Vocês prestaram atenção nisso? Então, por que aqui fala de Judá e lá fala de Israel? Porque nessa época, o povo de Israel, né, o povo de Deus estava dividido em dois povos. Judá, né, que eram as 10 tribos, e Israel. Ou era o contrário? O contrário, né? Então, o certo é que eles estavam divididos em dois povos, Judá e Israel. Então, os dois pecaram contra Deus. Judá foi levado para a Babilônia, Israel foi levado para a Síria. Então, os dois povos passaram pela dispersão. E essas duas levas, né, essas duas diásporas, elas fazem, esses dois povos levados, um para cada país, eles formam a primeira dispersão. Isso é importante vocês saberem, nós vamos falar depois da segunda. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá,
a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuam em toda parte. Então, tem um versículo aqui que eu quero que a gente leia também, ó. Houve um decreto do rei Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C. Deixa eu ver se tem um slide com isso aqui. Não. É porque eu aperto uma vez. É isso. Então, houve um decreto do rei Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C. Isso está em 2 Crônicas 36, 20 e Esdras 1, versículo 1 e 2. Quem está com Esdras? Pode ler, pastor. Fala sobre o decreto e o retorno dos judeus. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Então, Deus despertou o espírito do rei Ciro para emitir esse decreto, que os judeus deveriam retornar para Jerusalém, para construir o templo. Só que a maioria dos judeus, embora a gente veja lá no livro de Esdras, né? Esdras vem com o povo, vem com os tesouros, trazendo uma grande quantidade. A gente falou, o Eudes falou sobre isso aqui recente, né? Uma grande quantidade em riquezas, ouro, prata, bronze, muita coisa. Esdras retorna com esse povo para Jerusalém, mas isso, em comparação com a quantidade de pessoas que foram levadas, foi uma quantidade mínima. Foram poucos que retornaram. A maioria continuou fora de Jerusalém, fora de Israel. Então, essa profecia de que Deus traria o povo de volta ainda não se cumpriu nesse tempo, na primeira diáspora. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos, no vasto Império Romano. Então, qual que é o império que dominava no tempo de Jesus? O Império Romano. E era muito grande, era muito extenso. E em todos os centros urbanos do Império Romano havia comunidades judaicas espalhadas, né, em muitos países, muitos lugares. Ou seja, o retorno de Israel realmente para o seu país não aconteceu na primeira diáspora. Embora tenha havido um pequeno grupo, né? Renasce Israel. A segunda diáspora foi anunciada por Jesus. Quem está com Lucas 21, 24? Pode ler, pastor. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, a segunda diáspora foi anunciada por Jesus, lá em Lucas, né? A segunda dispersão, e essa é que foi a terrível. Essa é que foi a diáspora das diásporas, a segunda. Essa dispersão durou mais de 1.800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos. E foi finalizada com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947. Israel se tornou uma nação soberana em 14 de maio de 1948. Aí, sobre isso, eu quero falar com vocês um pouquinho mais, que a revista também fala. Aqui, ó. A fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33 a 14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. Então, Deus usou um brasileiro
nesse processo de recriar, né, de criar o Estado de Israel, o país de Israel, que não existia até então. Era um povo sem país, um povo espalhado, era um povo com uma língua, com uma cultura, com costumes próprios, mas espalhado no mundo inteiro, que não tinha uma terra que era sua. Então, nesse dia aqui, ó, em 27 de novembro de 1947, foi quando se deu a fundação do Estado de Israel. Num só dia. Aí aqui tem uma coisa muito interessante que eu quero passar para vocês. A restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos e as carnes, recobriram esses ossos. Então, quando aconteceu isso, né, como nós já falamos, os nervos se juntando, aí voltou os tendões, a carne e a pele recobrindo, formou o corpo. Então, essa primeira parte da profecia se cumpriu nesse dia, lá em 1947, quando o corpo foi de novo formado. Aí aconteceu, se cumpriu a primeira parte da profecia. Essa profecia é geralmente interpretada com o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento dele. Então, essa profecia aqui não está falando de Ezequiel 37, não. Está falando dessa profecia aqui, ó. Quem está com Isaías 66, 8. Quem está com Isaías 66, 8? Pode ler, irmã. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Então, olha, prestando bem atenção no versículo. Uma nação que nasceu em um só dia. Israel se tornou o país num só dia. Num só dia foi votado e foi feito a lei, foi promulgado o nascimento do Estado de Israel, do país de Israel, num só dia, como diz Israel. E como diz Isaías. Isaías também fala que Sião esteve em dores de parto. Eu estava até discutindo isso com a Vitória lá em casa. Olha, irmãos, olhando para a história, quando que se deu a formação? Quando que isso aconteceu? Em 1947, logo após a guerra, a Segunda Guerra Mundial, logo após a destruição, o genocídio do povo de Israel pelos alemães, pelos nazistas. Quem se lembra? Quem já viu o filme dos judeus no Holocausto? Né? Aquela destruição terrível. Tem uns que são tão terríveis que a gente não consegue ver. Que você começa a ver e fala, não dou conta de ver isso. Né? Os judeus sendo levados nos trens, indo para os campos de extermínio e sendo assados nos fornos, transformados em cinzas. Não, coisas terríveis, quando milhões e milhões de judeus foram mortos naquela época. Um sofrimento terrível, 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 sem precedentes. Aí, nessa hora, a gente pergunta de novo, por que Deus permitiu isso com o seu povo? Deus não é bom? Irmãos, mas Deus deu muita oportunidade de arrependimento. E Deus permitiu o corretivo, né, para que Israel voltasse. Mas até isso também Deus, à medida que as coisas vão acontecendo, Deus vai usando os acontecimentos para fazer com que a sua palavra se cumpra. Então, nós podemos entender aqui que a morte, o genocídio dos judeus foram as dores de parto, que Isaías fala. Israel renasceu num só dia, que foi a proclamação do Estado de Israel, né? E esse genocídio, esse sofrimento mundial que o mundo inteiro conhece, preparou o cenário mundial para que o país de Israel fosse estabelecido. Porque aí, depois do sofrimento terrível que os judeus passaram, o mundo inteiro começou a pensar assim, precisamos ajudar esse povo. Precisamos ajudar esse povo a se defender.
Precisamos fazer alguma coisa por Israel para que isso não aconteça novamente. Então, o coração do povo foi se tornando favorável para Israel. Quando aconteceu a reunião, né? Essa reunião aí que nós vimos, o coração do povo estava propício a isso. Deus usou muito Oswaldo Aranha, aquele brasileiro que estava lá para articular, para negociar, para fazer as negociações, para conversar com os líderes mundiais, e foi proclamado o país de Israel. Israel foi feito país naquele dia. Então, aí se cumpre Isaías 66:8, que a irmã leu. Nasce uma nação num só dia? Israel esteve em dores de parto, mas deu à luz seus filhos. Amém? Então, a restauração nacional. Primeiro, a restauração nacional. A fundação do Estado de Israel é o cumprimento da promessa do retorno, que nós não vamos ler, porque o nosso tempo já está bem adiantado. Porque Deus avisou, né, que eles seriam dispersos, que eles sofreriam, que eles seriam destruídos, que a situação deles seria calamitosa e tal, mas que eles também retornariam. Lá no próprio Ezequiel 37:21, Amós e Ezequiel 36:24, fala que eles retornariam, que Deus traria eles de volta de todos os cantos de onde eles estivessem. Deus falou para eles que eles retornariam, que o próprio Deus faria com que eles voltassem. Então, Israel experimentou duas diásporas, ou seja, duas dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e babilônios, e a segunda com os romanos. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. Então, nós podemos olhar para Israel e ver que as profecias têm se cumprido. Né? Você olha, você começa a estudar, colocar os versículos, e aí a gente é obrigado a reconhecer que as profecias que foram liberadas, elas têm se cumprido. Então, Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. E quais foram elas? Assírios, babilônios e o Império Romano. Esses três. Quem são eles hoje? Né? Quem são? Deus disse que eles iriam desaparecer. Enquanto que a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo já está formado, só falta ver no corpo o Espírito. Então está faltando só a segunda parte da profecia, quando Deus ordenou que o profeta profetizasse ao Espírito e dissesse: Espírito, sopra dos quatro ventos sobre estes corpos para que vivam. Essa parte é a restauração espiritual, ela ainda não aconteceu. É a parte que está faltando, porque Israel já foi restaurado, já foi feito um país. Quando saiu a ordem para que o país de Israel fosse criado, então os judeus mais ricos deveriam ajudar os mais pobres a retornar. E aí eles foram retornando de todas as partes do mundo. Judeus espalhados no mundo inteiro, voltando de novo para o país de Israel. Aí sim, né, foi quando a profecia se cumpriu. E não aquele pequeno retorno lá de Esdras. Aqui sim se cumpriu o retorno de Israel. Quando Israel foi criado. O país foi criado. O status de Jerusalém entre as nações, a Jerusalém atual. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém, entre outras coisas. Irmãos, essa questão aqui é porque Israel quer que Jerusalém seja a capital do país. E o mundo inteiro não quer que isso aconteça, porque há questões lá dentro para serem resolvidas e há disputas lá dentro. Não é só o povo de Israel que está lá, né? A presença de outros povos, povos árabes, povos palestinos. E reconhecer Jerusalém como capital, nossa, isso exigiria uma série de questões a serem resolvidas que ainda não foram resolvidas, né? E que não tem como serem resolvidas agora. Por isso a pressão internacional sobre o Estado de Israel.
Israel é um Estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de 18 séculos de diásporas, que são 1.800 anos, né? Israel está sob pressão internacional, a gente vê nos noticiários aquelas guerras, aquelas disputas, né? E um fala que tem que fazer isso e outro fala que tem que fazer aquilo, e as Nações Unidas não reconhecem uma coisa que Israel fez, e assim vai, como a gente vê nos noticiários. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, até que os gentios se completem. Isso aqui tem um erro de digitação que eu corrigi no outro slide. É aqui, ó. Até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus, tá? Aqui, ó. Continua sendo pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus. Restauração espiritual. Quando o espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Quem está com Zacarias 12:10? Leia para nós, por favor. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Glauber, derramarei um espírito de súplica e de... Lê de novo o começo. Só um momentinho. Vou mudar a versão aqui. Zacarias 12:10. Naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi. É isso, é só isso. Obrigada. Então tá, espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi. Aqui é quando vai acontecer a restauração espiritual de Israel. Vai se cumprir Zacarias 12:10 sobre eles. A palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta no momento para Israel. Oremos por Israel. Quem está aí com Salmo 100 e... Só tem uma referência de Salmos. Quem está com ela? Salmos, pode ler. Pode ler. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos aos que te amam. É só isso. Deus nos manda orar pela paz de Jerusalém. E se você ama Israel, a Bíblia tem uma promessa de prosperidade para você. Se você ama esse país, então nós devemos orar por ele. E se você ora, tem uma promessa de prosperidade para a sua vida. Amém? Então vamos orar pela paz em Jerusalém. O renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX. Isso é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia. Então vamos para a nossa conclusão para a gente encerrar. Nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas, que são aqueles que odiavam, né, os descendentes de Sem, ou seja, o povo de Israel, puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Amém? E assim como Deus fez com Israel, Deus quer fazer com a nossa vida. Quando nós nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor, qualquer pessoa no mundo, se arrepende e se volta para o Senhor, Deus inicia uma obra de restauração na vida dela. Deus até hoje está construindo novas histórias. Amém?
Glória a Deus. Então, deixa só eu recapitular com vocês. Israel passou por 2 diásporas. A primeira, quem lembra? Aconteceu quando? Assíria e Babilônia. Não, meu bem, você não, os outros. E em 2 fases isso. Porque, na verdade, não, é porque Deus levou os 2 povos, né? Então, é só um. 2 momentos, verdade. Mas Israel não são os 2 povos juntos? Não era os 2 povos? Então, Deus não podia levar só Judá e Israel ficar de fora. Então, ele levou um, depois levou o outro. E foi, né? E foi. Certo. E houve a segunda diáspora, que foi a mais terrível. Quem lembra? Quem lembra a segunda? A segunda aconteceu quando? 70 anos depois de Cristo, e foi anunciado pelo próprio Senhor Jesus, né? Isso, invadiu e destruiu tudo. E nessa destruição, o povo de Israel ficou fora de Israel quanto tempo? Quanto? 1.800 anos. É muito tempo, né, gente? É muito tempo. Então, lá na profecia de Ezequiel 37, Deus falou na linguagem deles, usando um provérbio que eles usavam, que eles falavam sobre si mesmo. Quem lembra qual era? Pode falar nas palavras de vocês, não precisa ser igualzinho eu falei, não. Eu repeti várias vezes aqui. O que eles falavam de si mesmos lá no cativeiro? Exatamente, nós somos como ossos secos e ossos sequíssimos. A nossa ruína é definitiva. Eles falavam isso, né? Então Deus disse para eles que iria restaurar o povo de Israel. E a restauração de Israel acontece em 2 etapas. Qual que era a primeira? A nacional, quando Israel foi feito país em um só dia. E a segunda ainda vai acontecer, que é a espiritual, quando Deus derramar sobre eles o espírito de bondade e de oração, como leu o nosso irmão. Amém? Irmãos, muito obrigada. Deus abençoe vocês.